igreja. A paz do Senhor, igreja. Vocês estão aí, é? Que bênção, hein? Estamos aí na primeira quinta-feira de 2023. Que maravilha! Depois de um momento de renovo nosso, meu e da esposa, tiramos aí 30 dias de férias em janeiro, o mês de dezembro, né? E foi uma benção. Já estávamos com saudade de vocês e que bom poder estar aqui novamente. Temos alguém nos visitando? Não, né? Todos da casa, isso mesmo. Vou no olho mesmo porque eu estou vendo que todos aqui eu conheço bem. Queridos, nós estamos nessa primeira quinta-feira com uma proposta. Nós geralmente fechamos o ano agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez. E nós abrimos o ano como? Quem sabe? Cri, cri. Hã? Quase. Celebrando. Celebração. Você consegue imaginar a palavra celebração, o que significa para você? Você já imaginou você receber uma boa notícia? Que te dá vontade de fazer uma festa, contar para todo mundo, pular sozinho, gritar de alegria, sabe aquele momento de celebrar? É isso que queremos provocar. Sobre o quê? Sobre 2023. Então nós começamos o ano profetizando, semeando o que vamos colher. Ou seja, é hora de usar a fé e começar a materializar aquilo que colheremos em 2023. A palavra de Deus nos diz que a gente traz a existência. Então é isso que você faz no mês de janeiro. Começa a trazer a existência. Como? Já no melhor aspecto da fé, celebrando. Celebrando por aquilo que você já vai colher em 2023. E se você entendeu, diga um amém, diga um glória a Deus, receba, toma posse, em nome de Jesus. Então a proposta é você celebrar por aquilo que já é teu. Talvez não chegou ainda, não está na tua casa, não está na tua mão, mas a fé já pode encostar, os teus olhos já podem ver, a tua mente já consegue visualizar. Amém? Amém? Então entenda que essa é a proposta de janeiro. Então, queridos, o desafio de janeiro é um desafio que é o nosso desafio de vida. É o nosso desafio de fé. Não é nada novo, é assim que a gente vive. Mas que a gente precisa começar o ano exercitando aquilo que somos. E somos isso, vivemos por fé. É ou não é? O justo vive pela... Então, queridos, para isso o texto que nós teremos como base, nós não conseguimos ainda receber o banner, por razões técnicas que tivemos, inclusive na região aqui, tivemos alguns problemas com a internet e outras coisinhas mais, e deve chegar a semana que vem. Para ajudar hoje, a pessoa que faria o banner está mudando também, então esteve numa semana de mudança, então está numa correria. Mas vamos lá, o texto é Jeremias capítulo 29, versículo 11. Abra aí a sua Bíblia e não leia para ler decoradamente. Nós estamos também sem projeção hoje, vocês viram que não conseguimos projetar as letras e não estamos conseguindo projetar os textos. Estamos aí com alguns problemas técnicos, mas é bom porque assim você também já entende que sempre tem que trazer a Bíblia e tem que manusear a Bíblia, e isso faz bem, é saudável, é necessário, e a gente não pode esquecer que o mundo digital está aí, mas se ele não estiver, a gente continua sendo o que a gente é. Tem gente que, se tirar o mundo digital, ele perde o chão, perde a vida, não sabe o que fazer. A gente, irmão, continua igualzinho. Tem um filme aí que é gostoso de ver, o livro de Eli, né? Ali seria algo para a gente refletir. Não é alguém que conhece, não é alguém que viu, mas que tinha ela completa na sua mente e no seu coração. Todo mundo queria o livro, mas não tinha como tirar, porque estava dentro dele. Não tinha como tirar, estava lá, estava no local onde ninguém pode roubar. E ali está totalmente protegido contra qualquer outro problema que possa acontecer. Não é só questão digital, internet ou pessoal. Vamos lá, queridos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim na minha tradução:
porque sou eu, é Deus que está falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nossa, só uns 2 amém? Não, você não entendeu o que foi. Você não entendeu. Isso aí não é só você dizer amém, é dar um pulo, dar um glória, porque aqui a proposta é completa, é do Pai, essa é a palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra não passa, aleluia. Essa é a visão de Deus. Você está vivendo em cima do quê? Qual é a sua perspectiva de futuro? Qual é a sua esperança do futuro? Essa é a verdadeira esperança. Quem sabe os planos é Deus, está na mão de Deus. Quem tem a tua história é Deus, e os planos dele são bons, e o futuro está garantido, e ninguém pode impedir quando Deus está operando, aleluia. Amém? Não sei o que o mundo está dizendo, quais são as perspectivas da Bolsa de Valores, quais são as perspectivas dos líderes mundiais, quais são as perspectivas financeiras, não me interessa. O que interessa é saber que os teus planos, os meus planos, os nossos planos estão nas mãos do Senhor. É Ele que sabe. Diga para o seu coração, coloca a mão no seu coração e diga: quem sabe o meu futuro é Deus. O meu futuro está guardado na mão de Deus. Quem rege a minha história é Deus. Receba isso em nome de Jesus. E para esse desafio, queridos, eu gostaria de desafiá-lo neste mês, de você não fazer pedido de oração. Você pode pegar um pedido de oração, escrever e deixar na sua casa. Pega um caderno, pega uma folha, o que você precisa, mas você não trará pedido de oração. Você trará testemunho de celebração. Como é que você faz isso? Vamos dizer que você tenha alguém na família que tem um vício e você está orando pela libertação. Você não vai falar: eu quero, Senhor, que o meu filho, meu amigo, não sei quem, lá da família, seja liberto. Não, você vai já colocar já no seu pedido, vamos colocar na sua folha de testemunho. Você vai transformar ela numa folha de testemunho. Eu te agradeço pela maravilhosa libertação na vida da pessoa tal. O Senhor foi maravilhoso neste ano na vida desta pessoa. Entendeu? Eu estou precisando de uma cura e esse vai ser o ano que Deus vai me curar. Então já vai colocar no seu pedido de oração: obrigado porque este ano o Senhor me curou da enfermidade tal e a minha saúde está 100%. Eu te louvo por esta cura. Amém? Então este é o mês de você celebrar por aquilo que Deus já fez. Já é teu, já está dito amém da parte de Deus no reino espiritual, e você vai receber para a glória do nome dele. Todos entenderam? Então não é pedido de oração, você vai trazer testemunhos, você vai trazer celebração para o altar, amém? E de preferência, nesses casos que nós estamos falando, é por aquilo que ainda não foi materializado. Você está conquistando isso no reino espiritual, conquistou isso no reino espiritual. Aquilo que já se materializou, aí você precisa testificar, testemunhar. Você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso nos procurando, você pode fazer isso você testificando. A gente vai te dar uma oportunidade para você falar das grandezas do que Deus fez na sua vida. Aí você precisa ser sucinto, objetivo no seu testemunho também. E se você tem alguma dificuldade de vir até a frente, então escreva o seu testemunho, nos chame um dos obreiros, conte, e a gente vai também te ajudar a você testemunhar. Ou a gente dá o teu testemunho, ou a gente encosta junto com você aqui, para você não desmaiar, mas a glória é do Senhor, e Deus será glorificado por aquilo que Ele fez na sua vida. Amém? Outra coisa, queridos, nós temos como hábito aqui na igreja, um bom hábito, e aí nós convidamos a todos a desenvolvê-lo, que é a leitura bíblica anual.
onde nós lemos a Bíblia toda durante um ano. E para isso existe um programa da igreja de leitura bíblica anual. Se você não tem, você pode, se você faz parte da lista de transmissão da igreja, do WhatsApp, peça por lá. Se nós tivermos digitais, você recebe ele digitalmente. Se não tiver, aí programa como pegar aqui na igreja. Não sei se temos algum aqui. Se tiver, é só pegar e levar. E você vai acompanhando aquela leitura. Você pode fazer de alguma outra maneira. Geralmente é em torno de 3 a 4 capítulos por dia. Você pode começar lá em Gênesis e até Apocalipse. Você que escolhe a maneira, ou você segue o cronograma da igreja. O importante é, comece o ano já fazendo esse desafio a você mesmo. Fala, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Seja constante, trabalhe isso para que esse ano aconteça isso todos os dias. Nós conseguimos, graças a Deus, alguns anos, talvez uns 4 anos já, ou mais. Nós temos um grupo da família, onde começamos a fazer, então tem gente daqui, tem gente de Curitiba, tem gente de Santa Catarina, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente de Maringá, tem gente de vários locais do Brasil, da família, que tem feito a leitura bíblica junto conosco, e a gente faz ali no grupo, e um ajuda o outro, e é uma bênção, queridos. Até gente que ainda a gente não vê ainda um compromisso sério com Deus e que faz a leitura bíblica anualmente. Então, eis aí, as ferramentas existem à nossa disposição. Então, segue aí a dica. Fica a dica para você, neste ano, crescer em Cristo e viver algo novo. Amém? O que mais? Então, os avisos continuam normais, os cultos continuam todos eles normais, queridos. Nós estamos caminhando com a igreja de lembrar que o mês de janeiro a igreja continua nas suas atividades. Às vezes nós já tivemos período onde parece que a gente vai oficializando o mês de janeiro como se fosse o mês de férias, e alguns que parece que querem tirar férias até de Deus, né? Não querem ir na igreja, não querem fazer nada, todos de férias. Não conheço esse tipo de termo, desconheço esse tipo de atitude, mas nós como igreja estamos aqui para dizer, não tire férias de Deus, ao contrário, estamos em atividade e isso não é trabalho, né? Aqui é o nosso momento de renovo, de descanso, é o nosso momento onde a gente abastece, aqui não há desgaste, aqui o que há é renovo do céu, amém? Então, janeiro estamos aí ativos. O que mais? Basicamente isso, domingo que vem é ceia, e vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Outra boa proposta também que nós estamos. Quinta-feira de manhã, às 6 horas, tem oração aqui na igreja. Hoje teve oração aqui na igreja, queridos. Então as células também estão participando desse momento. Pelo que eu vi a foto hoje, foi uma reunião bem interessante. Tinha bastante gente, porque às vezes reunião de oração, vocês sabem como é que é, né? Geralmente, às vezes, tem 2, 3 pessoas. Quando tem 10 aqui, a gente fala, eita, teve avivamento na oração de madrugada. A irmã Ilai foi uma das que começou esse trabalho aqui, né, irmã Ilai? E está aí até hoje. Então, quando tem 10 aqui, hoje tinha bastante gente, irmão. Estou para dizer aí que, não sei não se não tinha um tanto quase igual esse ou maior que esse, hoje de manhã na oração. E agora as células, elas estão trabalhando com isso, estão sendo escaladas. Então, semana que vem, por exemplo, outras células também. E você que quer participar, olha, um bom momento para você colocar pelo menos uma vez por semana, quinta-feira. Já teve um tempo que era de terça a sexta. E aí, por causa da pandemia, parou e agora voltou pelo menos um dia da semana. Então, que a gente faça um dia bem feito, já é uma grande coisa. Então, coloque aí na sua agenda, quinta-feira, olha, quinta-feira você já está aqui, já consagra um pouco mais e já vem de madrugada também às 6 horas e só vai ganhar com isso, queridos. É um ano para você pensar, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso melhorar na minha vida espiritual? Tudo isso é oportunidade para que a sua vida espiritual, neste ano, ela seja algo para a glória do Senhor, potencialize e Deus seja louvado. Amém? Vamos lá então? Você consegue me dar um pouco de retorno, Aldrin? Eu estou achando que eu estou com um pouco de retorno aqui. Já foi? Ah, então tá. Atos capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. Em meu livro, Teófilo,
escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Preste atenção nessas duas expressões que lemos aqui: a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Está dando microfonia aqui, não sei se alguém consegue baixar um pouquinho lá. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram, está melhorando, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Senhor, esta é a tua palavra, e hoje estamos aqui na primeira quinta-feira do ano. Temos, Senhor, um objetivo para este ano, que é celebrar por aquilo que o Senhor já está decretando para 2023. Aquilo que o Senhor já disse amém. Aquilo que já pela fé podemos vislumbrar e olhar. Mas queremos, Senhor, que o Senhor esteja, a partir deste momento também, operando em nós e através de nós a tua vontade. Queremos ouvir a tua voz, queremos obedecer a tua voz, queremos praticar a tua palavra. Que nada aqui, Senhor, atrapalhe, Senhor, o teu espírito de agir. Espírito Santo, tenha plena liberdade sobre este lugar. Obrigado, Senhor, porque nos dá plena autoridade, nos dá plena liberdade para entrar no Santo dos Santos com autoridade, plena liberdade de ouvir e de ministrar pelo sangue de Jesus. Não estamos aqui nos nossos méritos, estamos aqui pela cruz e te louvamos que esta cruz está aqui nesta tarde, transbordando de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Infinitamente mais daquilo que podemos pensar e imaginar. Te adoramos, te exaltamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Toma conta deste lugar. Amém. Queridos, eu estava pensando em algumas propostas para esta tarde, como primeira mensagem do ano. E em cima ainda dessa temática, que é pensarmos neste horizonte que o Senhor nos dá, daquilo que já está conquistado para 2023. Você acreditando ou não, você entendendo ou não, continua dando microfonia, João, me dá um socorro aí. Você acreditando ou não, você entendendo ou não, Deus já tem uma agenda preparada para 2023 na nossa vida. Opa, um ou outro entendeu, amém?
Quando estou falando agenda, Deus, queridos, nós humanamente falhamos com as nossas agendas. É ou não é? Deus não falha com a sua agenda. Se Ele tem algo marcado, Ele vai cumprir aquilo que está marcado. Se Ele marcou que no dia tal Ele vai fazer algo na sua vida e na minha vida, se prepare para receber, porque vai acontecer. E ninguém pode impedir. Então Deus já está com uma agenda programada para 2023 para nós. A pergunta é como a gente não atrapalha, ou não atrapalhe, ou não venha a atrapalhar o que Deus vai fazer. O que Deus já tem para fazer. Porque nós não impedimos o agir de Deus, mas nós podemos, no meio do processo, não viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Lembra de Israel? Deus disse que ia colocar dentro da terra prometida. Eles entraram na terra prometida. Talvez não do jeito que Deus sonhou e planejou. Deus queria de uma maneira, mas eles ficaram andando no deserto por 40 anos até que eles pudessem entrar na terra prometida. Aconteceu aquilo que Deus disse que aconteceria, e não será diferente na minha e na sua vida. Deus vai fazer. Deus vai fazer. O que a gente não pode, e a gente precisa aprender com o exemplo de Israel, a gente não pode entrar pelo mesmo caminho da desobediência, da dureza de coração, de não viver aquilo que Deus tem, não acreditar na vontade de Deus, e aí as consequências vêm. Então, está na nossa mão. Deus fará, queridos. E fim de papo. E aí, em cima disso, queridos, eu comecei a pensar em alguns textos, e esse foi o meu primeiro devocional deste ano, em Atos capítulo 1. E aqui é um momento de um começo. O começo da igreja está em Atos capítulo 1. Se a gente volta um pouco, tanto no livro de João, quanto nos demais evangelhos, a gente vai ver até ali a igreja e Jesus até a sua ascensão. Jesus finaliza o seu ministério, morrendo, pagando o preço e depois ressuscitando. Depois aparece para os discípulos e depois sobe ao céu. E a igreja vai começar. Então, esse é o livro do começo da igreja. Aqui tudo começa. Então, tem tudo a ver conosco que estamos começando 2023. Ok? Até aqui? E aí, eu acredito que aqui nós temos muitas lições em pensar num começo. Como que Jesus começa a sua obra? Como que Jesus começa esse novo momento da igreja? Que se a gente olha para a igreja lá atrás, quando ele começa lá em Moisés, quando ele começa lá na nação de Israel, se a gente olha para ele começando o seu ministério aqui na terra, a gente vê em Atos também esse novo começo da igreja. E aí, queridos, nós temos algumas lições aqui que eu gostaria que elas se firmassem em nosso coração, e creio que é isso que o Espírito Santo precisa para começar aquilo que nós vemos a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que não é mais a igreja para começar, mas o começo da igreja efetivamente. Então nós temos aqui um pequeno hiato, uma pequena distância de tempo, do momento em que Deus cumpre, do momento em que nós temos um intervalo para o derramamento do Espírito Santo. Se o começo é o derramamento do Espírito Santo, nós temos um meio aqui, entre a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus e o momento do Pentecostes. E eu quero acreditar que nós estamos exatamente nesse ato. Finalizamos 2022, Deus fez o que tinha que fazer em 2022, e agora nós estamos marchando para 2023, para aquilo que Deus vai fazer. Quando? Daqui 5 minutos? Amanhã? Mês que vem? O importante é a gente viver aquilo que será dito aqui nesses poucos versículos que nós lemos, onde Jesus está colocando a casa em ordem para começar. Deus está colocando a casa em ordem para começar. E como é que Deus faz isso? A primeira lição, queridos, que eu queria olhar com vocês aqui, está a partir do versículo 3 que nós lemos. Depois do sofrimento de Jesus, apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus.
Amém? Pegou aí, queridos? Então, a primeira coisa que a gente percebe, a primeira grande lição que a gente pode extrair aqui, queridos, é que não há dores, não há derrotas, não há perdas que possam parar o plano de Deus. Vamos tentar repetir juntos? Não há dores, não há derrotas, não há perdas que possam parar o plano de Deus. Mais uma vez, não há dores, não há perdas, não há derrotas que possam parar o plano de Deus. Quando a gente olha ali, antes da ressurreição, parece que a dor é sem... Nós temos como dimensionar o tamanho da dor no coração daqueles discípulos. Eles largaram tudo para seguir a Jesus, e agora o mestre está morto. Então a dor e o que eles perderam é como se não tem como repor, não tem como resolver essa dor, morreu a esperança deles. Eles não têm mais o que fazer, o plano estava em cima do projeto Jesus, e o projeto Jesus acaba-se na mente deles, na mente humana, na cruz. Então ali está o fim para eles. O que fazer depois disso? Eles perderam e o que sobra é dor. O que sobra agora é contabilizar os prejuízos. O que fazer? Mas o plano estava continuando, queridos. Na mente humana, eles estavam perdendo. Na mente humana era dor. Na mente humana era inglória. Mas na mente divina era glória. O plano não parou, o plano continua. Não há perca, há ganho neste momento. Não está se perdendo nada. Está se levantando um novo tempo. Aleluia. A mensagem da cruz, ela aponta para nós dizendo que nem a morte pode parar o plano de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas você entende quando eu estou dizendo que nem a morte pode parar o plano de Deus? A morte não parou Jesus, Ele venceu a morte, queridos. A mensagem que Ele está dizendo para nós, quando Ele vence a morte, é que não existe nada impossível, não existe problema difícil demais, não há o que possa parar. Se Ele quer fazer, Ele fará, e ponto final, aleluia. O Deus que você serve é o Deus que venceu a morte. O Deus que você serve não está crucificado. O Deus que você serve foi chicoteado, mas venceu. A história não fica no vitupério de Jesus, ela não está parada na dor de Jesus e nem na morte. A história continua triunfante e gloriosamente na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são os seus medos para 2023, mas Jesus ressuscitou para te dar a garantia de que Ele tem poder suficiente. Ele tem poder suficiente para mudar a sua história em 2023. O poder que vence a morte está aqui nesta tarde. O que Ele não pode fazer, queridos? Se Ele vence a morte, o teu problema é maior do que a morte? O meu problema é maior que a morte? Se fosse a morte, Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, esta é a palavra para qualquer desesperança, para que essa desesperança agora seja lançado por terra e você receba agora a viva e genuína esperança em Cristo Jesus, aleluia. Você pode dizer, Ele está vivo?
Você pode dizer, Ele está vivo para todo sempre. Repita, Ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre. Mais uma vez, Ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre. Não tem derrota, não tem perca, não existe nada, queridos, que possa impedir o plano de Deus de se cumprir na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Se desceu do coração de Deus, vai se cumprir para a glória do nome dEle, aleluia. É de Deus, vai se cumprir. Mas pastor, está cada vez mais difícil, quanto mais eu oro, parece que piora. Digam os discípulos, né? Digam os discípulos, quando olham aquela cruz. Parece que a coisa piorou agora, em nível que não tem mais solução. Vocês conseguem imaginar esses discípulos olhando o seu mestre, dando o último suspiro? Consegue imaginar esses discípulos olhando o seu mestre sendo enterrado? Vocês conseguem imaginar a cabeça desses discípulos? Para eles, numa mente humana, a esperança acabou. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, aleluia, a mensagem não é só para os discípulos, é para mim e para você. O plano não acabou, o plano não foi enterrado. Não está morto, ele tem poder sobre a morte. Para viver alguma coisa, queridos, tem gente que olha uma notícia triste, ruim, ou uma notícia que não entende, e já está preocupado com 2023. Vai dar ruim, por quê? Por causa disso, porque o médico diz, porque o presidente diz, porque eu não sei quem lá disse, e a gente fica perdido nesse mundo, sem saber o que fazer. Mas quando a gente olha para a mensagem da cruz e vê a ressurreição ali, a gente precisa, queridos, colocar no nosso coração o entendimento claro de que a vida, há poder em Cristo, a palavra que determina o futuro vem da boca de Deus. As outras notícias aí é para atrapalhar você de ouvir a verdadeira notícia. Ele ressuscitou, aleluia! Oh, glória, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Aleluia! Então, queridos, não há derrotas, não há perdas, não há nada que possa atrapalhar o plano de Deus, amém? Então vamos lá, não há dores, não há derrotas, não há perdas que possam atrapalhar o plano de Deus. Receba essa palavra. Essa palavra era vivida pelos discípulos de uma maneira tão maravilhosa, que em Romanos capítulo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia! A visão é maior, é infinitamente maior. Em segundo lugar, queridos, nós finalizamos o texto que lemos agora, quando ele fala que Jesus apareceu aos discípulos por um período de 40 dias, fazendo o quê? Jesus estava ali anunciando acerca do reino de Deus. Receba essa palavra para o seu coração. Queridos, o que é interessante, que Jesus não está ali para dizer da dor que ele sentiu, ele não está ali para dizer o quanto aquela cruz e aqueles espinhos perfuraram, ele não está ali para dizer o que tem do outro lado. Olha, eu fui até o inferno, eu vi o diabo, nada disso. Jesus está ali, passa quase 40 dias, fortalecendo neles aquilo que eles já ouviram, e aí, o que nós vemos aqui, Lucas, o termo que ele utiliza aqui é de uma grandiosidade, porque ele diz que os assuntos de Jesus são assuntos do reino de Deus. Qual que é o assunto principal de Jesus? O reino de Deus. Ele não está ali para ficar falando sobre
outras coisas que poderiam ter relevância naquela hora, mas que não tratassem do assunto principal, o reino de Deus. Então, se em primeiro lugar não há nada que possa impedir, queridos, em segundo lugar, o reino de Deus é o assunto que move e impulsiona a nossa vida. O reino de Deus é o assunto que move e impulsiona a nossa vida. Amém ou não amém? Você pode repetir comigo? O reino de Deus é o assunto que move e impulsiona a minha vida. Amém? E aí, essa é uma verdade para você e para mim? Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Eita glória! Primeira coisa que você precisa saber, queridos, é que esse reino que Jesus vem para, ali naquele momento, nos trazer a consciência do que significa, ele instaurou dentro de nós. Então não saia por aí procurando, porque ele já está em você. A partir do momento em que você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo mora dentro de nós, ele coloca essas verdades dentro de nós. Então quando a gente vive preocupado com o mundo externo, nós não damos ouvido ao que deveria ser aqui dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós, amém ou não amém? Temos dado atenção e ouvido a essa voz? Ouvimos o Espírito Santo? Já sabemos ouvi-lo? Sabemos distinguir a voz do Espírito Santo? Ou ainda somos daqueles que o Espírito Santo só fala quando sai alguém marchando no meio da igreja, dizendo, assim diz o Senhor, fala, ó, e o Espírito Santo? Essa é uma das manifestações do Espírito Santo, queridos. A que vive conosco 24 horas, ela está o dia todo fazendo, falando, mostrando e agindo dentro de nós, nos convidando a coisas maiores e melhores o tempo todo. Nós temos falado aqui, nós indicamos alguns livros aqui, de algumas pessoas com experiências maravilhosas do Espírito Santo, aquela como ser dirigido pelo Espírito de Deus, um livro muito bom para esses pequenos passos, da gente identificar esse reino se manifestando em nós. E a gente tem falado de exemplos práticos, coisas como quando a gente tem uma intenção, e a gente precisa saber de onde vem essa intenção, é coisa básica. Se eu quero, de repente no meio do dia me deu vontade de orar, aí a primeira coisa que eu preciso aprender, de forma prática, simples, queridos, de onde veio essa vontade? De onde veio essa vontade de orar? É a tua carne? Carne não gosta de orar, irmão. Carne gosta de qualquer outra coisa, menos oração. É do diabo? Não é do diabo. Diabo, só se ele se converter, né? Não é do diabo. Então quem é que tem, da onde veio essa vontade? É o Espírito Santo. E às vezes está lá na tua casa e de repente dá vontade de você desligar tudo, ouvir uns louvores, você acha que é quem? Alguém com uma necessidade de você, deu vontade de você orar por essa pessoa, quem é que está agindo através de você? E a gente, às vezes, na nossa correria do dia a dia, tão preocupado com as coisas do dia a dia, a gente não para aguçar os nossos sentidos para o agir e o mover do Espírito Santo. E a gente ainda fica muito limitado a querer grandes efusões, grandes barulhos, grandes revelações, grandes moveres, e a gente às vezes não percebe coisas pequenas, vírgula, né? Porque se é Deus, é grande. Mas a gente colocou uma categoria de pequeno, por quê? Porque eu não estou vendo uma luz, porque eu não vi um terremoto, porque eu não vi uma fumaça, porque eu não vi alguma coisa. Mas Ele está agindo, queridos, o tempo todo.
Eu estou tentando lembrar aqui uma experiência linda que eu ouvi ontem, se não estiver enganado, da minha filha. Mas é uma coisa simples, que de repente ela resolveu fazer ou não fazer. Foi o documento? Acho que foi os documentos mesmo. Eu acho que foi uma outra ainda, mas esse documento aí é boa também. Ela estava orando, porque ela tem um projeto para 2023 e precisava dos documentos. E não estava achando esses documentos de jeito nenhum. Não achava esses documentos de jeito nenhum. E orou a Deus: Senhor, se for da tua vontade que eu ache os documentos. Em poucos minutos o documento estava na mão dela. Ela achou. Passou quase uma semana procurando. Resolveu fazer a oração e aconteceu. Mas teve uma outra que ela é acostumada a fazer alguma coisa e naquele momento ela resolveu não fazer aquilo. E aí ela acabou recebendo aquilo. Alguém trouxe para ela, alguma coisa aconteceu. Então, às vezes, queridos, esses sentimentos que estão dentro de nós, eles precisam ser discernidos. E se a gente não consegue entrar nas matérias mais complexas, a gente precisa ficar nas mais simples. Uma delas é ler a Bíblia, jejuar, orar, vida com Deus. Quando você quer vir à igreja, você acha que é quem que está te trazendo para a igreja? Quando você não quer vir, quem é que está te movendo para você não vir? Então, se a gente não distingue essa coisa simples, essa aqui é matéria básica, né? Isso aqui é o pré da vida cristã. Nós nem vamos falar de coisas maiores, né? Paulo chega num nível que ele diz que ele conhece matérias que não é nem lícito falar aos homens. Falou: essa aqui vai ficar mais, que eu vou ficar aqui, que Deus colocou até um espinho na minha carne, porque o assunto é altíssimo. Mas vamos pegar as coisas básicas, queridos. Às vezes nós vemos pessoas se perdendo nessas coisas simples, de entender que estar aqui em comunhão, nesse momento, de estar cultuando, isso aqui é reino de Deus, aleluia, acontecendo na prática. E tem gente já questionando uma coisa tão simples como essa: ir na igreja, não precisa ou não precisa ir na igreja. Você vê o nível que algumas pessoas estão chegando. Então, nós precisamos entender que o assunto de Jesus é reino de Deus. Ele veio estabelecer neles aquilo que eles estavam perdendo. Eles estavam com um projeto de reino. Qual era o reino que eles queriam? Reino da terra. Tanto é que você lembra que um dos discípulos perguntou: Senhor, quando você sentar na sua glória, sentar no seu reino, deixa um sentar à sua direita e outro à esquerda. Eles não estavam falando de reino espiritual naquele momento. Eles pensavam que Jesus estaria tomando o reino em Jerusalém, sem, quem sabe, até enfrentando os romanos e estabelecendo ali, fisicamente na terra. Eles ainda não tinham pegado a senha, eles não tinham entendido ainda a visão. Então, toda vez que você vê discípulo falando em reino, antes da ressurreição, eles estão falando aqui da terra, queridos. Eles ainda não têm a mente depois da ressurreição. É depois da ressurreição e do batismo e do dia de Pentecostes é que a mente se abre, mas até ali, tudo para eles estavam pensando em soldado, em arma, eles estavam pensando em guerra, em briga, em matar, em morrer, em se ferir, estavam pensando numa guerra humana aqui da terra. Eles não estavam compreendendo, a mente deles ainda estava aqui na terra. E Jesus ressuscita, volta eles agora para repaginar, fica 40 dias com eles, novamente dando provas, e o texto diz, incontestáveis, aleluia, mostrando que ali estava o plano em andamento, continuava o plano acontecendo. A gente se perde, às vezes, achando que as coisas estão paradas, e Deus continua agindo. E nesse momento, a maneira que Deus ativa isso dentro deles é fazendo-os entender reino de Deus. A pergunta para nós aqui nessa tarde é: no seu projeto 2023, o que está na cabeça? Qual é o primeiro tópico da sua meta 2023? É o ano da sua vida financeira dar uma guinada. É o ano de você entrar na sua casa nova. É o ano de você ser promovido. É o ano da sua empresa. É o ano... Ou, como é que está o reino de Deus? Aonde está? Qual a prioridade que eu dou? Qual é o projeto que eu estou fazendo que diz respeito ao reino de Deus?
se é que eu entendo o que é reino de Deus. Talvez a matéria ainda é uma antes, entender o que é reino de Deus. Para que a gente possa viver o que ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, aleluia. E aí ele diz o que? As demais coisas eu vos acrescentarei. Mas tem gente perdida no que é reino ainda, queridos. Para que orar? Para que jejuar? Para que ir na igreja? Essas coisas aí faz os outros virar fanáticos. Isso aí não precisa de tudo isso. Para que isso? Para que aquilo? Está perdido na matéria básica. Como é que a gente vai conseguir entrar em questões mais profundas? Então a primeira coisa, queridos, antes da gente seguir, é a gente priorizar o reino como assunto, como motivação, como aquilo que nos anima, como aquilo que dá esperança, como aquilo que a gente olha e fala, vamos em frente. Não tem nada perdido, porque o reino de Deus não vai perder essa batalha, porque o reino de Deus está em andamento. Ele não parou, queridos. Mas e a nova política do ano? Olha, seja quem for o político, o nosso reino é infinitamente maior do que esse. A terra está em outro nível, não dá para comparar. Nós somos de um reino infinitamente maior e melhor. E a nossa preocupação tem que ser essa. Jesus não vem aqui para os discípulos para falar de Herodes, para falar de Pilatos, para falar o que aconteceu. Não, ele veio para falar do reino de Deus. Ele fez isso em todo o seu ministério, ressuscitou e voltou a falar do reino de Deus. E às vezes a gente fica parado no tempo, falando de uma dor, falando de um problema, falando da derrota de 2022, e às vezes a gente não sai da derrota de 2001, de 1990 e tanto, e a gente está lá ainda com a mente lá, mas aquilo que aconteceu, aquela dor que até hoje eu carrego, e aquele problema que até hoje, estamos em 2023, e o reino de Deus continua atuante. O reino de Deus continua atuante. Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua comissionando, Deus continua chamando, Deus continua escolhendo, Deus continua usando, Deus continua com a sua obra, e a obra não parou, aleluia. Então, em segundo lugar, queridos, o reino de Deus é o motivo e a nossa motivação. E em terceiro lugar, quando nós olhamos o texto, queridos, vocês vão ver aqui um assunto recorrente. Desde o versículo 2, ele diz que o Espírito Santo, que deu as instruções. No versículo 2 você vai encontrar o termo. Depois, ele diz no versículo de número 4. Alcança um gole de água ali para mim, por favor. 4. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de pouco tempo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eita, coisa maravilhosa. Versículo 8, ele reforça mais uma vez, obrigado. Recebereis o poder. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em terceiro lugar, queridos, a pauta principal de Jesus aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o assunto principal. A grande pergunta para nós, para começarmos 2023 é: como é que está a minha vida com o Espírito Santo? Quanto o Espírito Santo dirige a minha vida? Quanto eu deixo o Espírito Santo dirigir a minha vida? Quanto eu ouço o Espírito Santo? Quanto eu estou preocupado em ouvir o Espírito Santo? Jesus diz: olha, a obra vai começar, está tudo caminhando, está tudo dentro do planejado. Então agora vocês fiquem em Jerusalém,
é lá que o start vai ser dado. Como que isso vai acontecer? O Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai tomar, vocês receberão poder, e a obra vai para frente, aleluia. Então ele está dizendo, quem faz e fará tudo é quem? O Espírito Santo. Então a preocupação deles é o quê? Receber a promessa. Que promessa? O Espírito Santo. Jesus disse, antes de subir ao céu, ele disse, eu vou, mas eu deixo outro. E esse outro ensinará todas as coisas, vos ajudará em todas as coisas, estará com vocês todos os dias. Em síntese, Jesus diz, olha, vocês precisam do Espírito Santo, e sem ele vocês não vão conseguir fazer nada. E tudo ele fará junto com vocês. Às vezes, queridos, nós vemos muito mais uma igreja que reage ao Espírito Santo, principalmente quando o negócio fica feio. A gente vai agindo, fazendo ali, fazendo aqui, fazendo lá, e quando a gente vê, queridos, a gente pede socorro para o Espírito Santo. Mas lá atrás, Deus queria estar na cabeceira do projeto, aonde a gente pergunte para o Espírito Santo, o que tu queres, Senhor? Me usa, Senhor, fala comigo, eu quero aprender a ouvir a tua voz, Espírito Santo. Por que tem tanta gente sendo enganado com profetas que se dizem profeta de Deus? Porque não aprenderam a distinguir a voz do Espírito Santo. E aí ouvem a voz de outros pastores que não são pastores. Jesus diz, são lobos. Tem jeito de lobo, tem cheiro de lobo, é lobo. Voz de lobo, ensino de lobo, é lobo, queridos. O Espírito Santo é claro na sua mensagem, ela está de acordo com a vontade do Pai, ela está de acordo com a palavra. Não está de acordo com a palavra, escapa-te por tua vida. Deus não tem compromisso com isso. Então a grande pergunta para nós aqui, antes de começar qualquer projeto, é, será que eu já aprendi a ouvir o Espírito Santo? Eu aprendi a ouvir o Espírito Santo? E não é, queridos, vergonha para ninguém dizer que não aprendeu. Porque uma das minhas metas em 2023 é aprender a ouvi-lo melhor. Que em algum momento na minha vida, talvez cada 10 vezes que ele falava, talvez às vezes eu ouvia uma. Em algum momento, talvez eu ouvia 2. E assim a gente precisa crescer. O que não dá é para a gente ter esse poder à nossa disposição, ter essa bênção à nossa disposição, e a gente não usar e não viver essa maravilhosa disposição de Deus para nós. Quando Deus imaginou o plano, Ele disse que tem que ser com o Espírito Santo, eles sozinhos não vão conseguir. E aí na minha correria do dia a dia, parece que quero resolver segundo o meu braço, segundo a minha inteligência, segundo a minha estratégia, segundo a minha capacidade. Escute o Espírito Santo, porque Ele foi deixado para te ajudar, e Ele está com você, aleluia. Jesus poderia dizer, eu não preciso de mais nada, é uma palavra para vocês e eu resolvo a vida de vocês. Fiquem em Jerusalém, vocês precisam do Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo. Quem fez e faz tudo é o Espírito Santo em nós, queridos. Você pode dizer hoje, aqui nessa tarde, Espírito Santo. Você pode dizer, Espírito Santo, eu sou teu, me dirige como nunca em 2023 a seguir. Como nunca. Você já deve ter tido experiências maravilhosas, mas esse vai ser um ano de direção do Espírito que você vai falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. E para finalizar, vamos colocar em pé? Como diz o Luciano, subirá para fazer de conta ou para dar a impressão de que estamos acabando. Para finalizar, queridos, o versículo de número 6, depois que ele diz assim, não saiam de Jerusalém, presta atenção nisso aqui, olha só como é que é a nossa mente. Versículo 6, ele diz, no versículo 4 ele diz, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então ele dá aquela chamada, né? Olha o versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Olha a mente dos discípulos, estamos falando isso daqui, no momento onde eles já estão vendo Jesus ressurreto, a obra já está caminhando, e a gente já viu que a coisa não é aqui dessa terra, mas olha o versículo 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Eles ainda estavam com a mente na terra. Jesus está falando: eu vou encher vocês do Espírito Santo. Eles: é agora que a gente vai resolver aqui, mandar esses romanos, botar eles para correr, receber o reino, reinar, vencer tudo que é guerra. A cabeça deles ainda era essa. Você vai restaurar aqui, eles pensavam na restauração de Davi. A mente deles estava quando Davi assumiu o trono, venceu as demais nações e trouxe paz para Israel. O sonho deles era esse. E aí Jesus responde para eles: não lhes compete saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Mas, e aí sim, ou porém, todavia, vocês receberão poder. Vocês percebem que Jesus está falando numa dimensão e parece que a gente vai para outra dimensão? Jesus está falando uma coisa e a gente entende outra. Fala: vocês ficam em Jerusalém até receber a promessa do Pai. O plano vai continuar. Já ficaram felizes. Já sei, é agora que a gente vai pegar em espada e vencer tudo que é batalha, vai mandar anjo na frente, a gente vai novamente ser a nação de Israel, a poderosa nação de Israel. Jesus diz: não é isso, não é disso que se trata. Mas aí ele volta à responsabilidade: mas vocês receberão a promessa do Pai. E aí, se eles estão pensando em Israel, Jesus finaliza dizendo assim: vocês receberão a promessa e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Qual que era a mente deles? Israel. Vai estabelecer o reino de Israel. Qual que era o plano de Deus? O mundo todo. Nossa mente é finita, queridos. Nós precisamos ampliar a nossa visão. O que você está pedindo aí? A minha casa, o meu marido, o meu filho, a minha esposa. E Deus está dizendo assim: o mundo todo. Eu vou começar em você, mas o que eu vou fazer em você vai alcançar gente a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Muita gente vai ser alcançada. A nossa mente, mal e mal, eles conseguiam pensar na restauração de Israel, e era momentânea. E Deus tinha um plano que era mundial e era perpétuo e para sempre, aleluia. Nós precisamos ampliar a mente, queridos. A gente está muito preso ao nosso problema. E quando a gente fica preso ao nosso problema, a gente não enxerga a solução, que é infinitamente maior a solução de Deus. Se a gente está orando muito no nosso umbigo, queridos, nós estamos perdendo a visão do reino. A visão é maior. Você não entendeu, mas essa mensagem é para você e para mim. A visão de Deus é maior. Eu não sei qual é a oração que você está fazendo, mas ela é pequena. Mas se Deus restaurar Israel, meu Deus, é a coisa mais maravilhosa. E Deus falando assim: Israel, meu filho, eu vou alcançar os confins da terra, eu vou alcançar toda a humanidade, eu vou alcançar as próximas gerações, eu vou alcançar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Mas e Israel? Israel é mais um. O que Deus vai fazer na nossa vida, queridos, não é o plano completo. O plano continua, é além de nós, é para depois de nós, é para outras pessoas também. Isso exige responsabilidade minha. Se de um lado é bênção, né? Glória, eu vou receber. Do outro lado também eu entro com o quê? Com a minha responsabilidade no plano. Por isso que entender que a obra não pode ser parada, que o reino tem que estar na minha mente o tempo todo, o Espírito Santo vai me ajudar a concluir, mas entendendo que a visão é infinitamente maior, é a visão de Deus. Quando eu falo isso, queridos, o que eu quero te dizer aqui nessa tarde, é que por melhor que sejam os seus planos, por melhor que seja o desenho
que você faça na sua mente, por melhor que seja o seu projeto, ele é ínfimo, ele é pequeno diante da grandeza do projeto de Deus. Nós não temos capacidade de alcançar o que Deus tem. Paulo chega um momento que ele diz que tem algumas coisas que não sobem nem à nossa mente nem ao nosso coração, mas o versículo não termina aí, porque ele diz que o Espírito Santo nos ajuda a gente caminhar nesse horizonte. Nós precisamos do Espírito Santo para viver na realidade aquilo que Deus tem na nossa vida. É bonito o teu plano? Pode ser muito aquém do que Deus planejou. E você está achando que é grande, e Deus está falando assim, você não é 1% do que eu sonho para a sua família, para os seus filhos, para a sua história, para os seus netos, para os seus bisnetos. A gente às vezes está pensando aqui, Deus está falando assim, ei, as suas próximas gerações eu já estou operando. E eu estou mal e mal preocupado com as contas do mês. Eu estou preocupado com os problemas do mês aqui, e Deus está olhando lá para não sei quantas gerações à frente, queridos. Está sob o controle dele. Amplie a sua mente, amplie a sua visão, e isso só é possível através do Espírito Santo. Empreste a sua mente, o seu coração a Deus. Digo mais, dê a sua mente, dê o seu coração para Deus, e aí sim, Ele vai projetar em você aquilo que Ele sonha para a nossa vida, aquilo que Ele planeja, aquilo que já está reservado para nós vivermos para a glória do nome dEle. Amém? Você quer sair do seu lugar e vamos fazer uma oração juntos aqui, nessa tarde, sai do seu lugar e vamos orar juntos. Mas o desafio, a despeito de que essa mensagem é uma mensagem que nos convida a gente orar sobre essas coisas, o desafio agora é a gente inverter isso. O desafio mental aqui, racional, é a gente inverter isso, porque a gente vai continuar na temática. A temática é celebrar. Então a gente não vai pedir, a gente vai celebrar sobre essas coisas. Então a gente vai agradecer a Deus, porque o plano não pode ser parado, o plano, não há nada que possa parar o plano continua. Nós vamos celebrar porque o reino de Deus já está dentro de mim, e Ele é a prioridade, é o reino de Deus. Nós vamos celebrar por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, vive conosco, e não há nada maior do que isso. Não há nada maior do que o Espírito Santo. É Deus vivendo dentro de mim e de você. O Espírito Santo é Deus em nós, queridos. E nós vamos celebrar por quê? Porque Deus está destravando a nossa mente, a nossa visão. Deus está destravando para que a gente veja muito além do que a nossa mente finita está vendo e olhando. Mas antes disso, queridos, eu quero que você, por alguns segundos, faça um propósito para 2023. Quando eu falo em reino de Deus, quando eu falo em vida do Espírito Santo, Ele te convida a você agora fazer o seu propósito com Deus. Não precisa ser algo grande, precisa ser algo que seja feito. Não precisa fazer coisas, eu vou ler a Bíblia toda em um dia. Deus nem está pedindo isso. Talvez, se você fizer um voto de falar, esse ano eu vou ler um versículo todo dia e não vou faltar nenhum dia, Deus vai se alegrar com isso. Vai falar, Ele está olhando a sua constância, Ele está olhando a sua perseverança. Aí eu vou orar 5 minutinhos todos os dias, agora olha, vai ser sagrado, todo dia. Tem dia que eu oro um monte, tem dia que eu não oro nada, tem dia que eu oro 3 dias seguidos, tem 20 dias que eu fico sem orar. Não, esse ano eu vou orar não sei, faça algum propósito com Deus, de leitura bíblica, de oração, de congregar. Eu não tenho minha agenda com Deus é assim, às vezes quando eu posso vou na igreja, às vezes quando eu posso não vou. Não, esse ano domingo é sagrado. Domingo eu vou para a igreja, não tem agenda que vai me atrapalhar. Faça propósito com Deus agora, feche seus olhos, converse com Deus. Sinta o Espírito Santo aí, sinta o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Fala, Senhor Espírito. Fala, Espírito Santo. Mostra-nos o que queres para 2023. Começa a projetar agora no nosso coração sonhos novos, projetos novos, metas novas. Espírito Santo, queremos mais de Ti.
Espírito Santo, que o seu reino seja algo prático, visível e aconteça nas nossas vidas. Ouve agora esses propósitos, gera propósitos do teu coração. Não é propósito de pregador, não é para propósito de igreja, nós queremos ouvir a tua voz. A tua voz, Espírito Santo, a tua voz é indistinguível. A tua voz, ela não se confunde com nenhuma outra, Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos aqui neste lugar, fala em cada coração aqui o que queres para 2023, coloca chama no coração, um desejo que quem sabe nunca teve, mas que esse ano será o grande ano de realizações espirituais poderosas, e com ela virão outras coisas materiais, Pai, mas nós não estamos focados no material, nós estamos focados em nossa vida contigo, nossa vida em Ti. Ministra neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Recebe, Pai, recebe esses propósitos, recebe, Senhor. Ajuda, Espírito Santo, ajuda que todos não só se cumpram, mas que sejam surpreendidos com coisas maiores em 2023, para a glória do Teu nome. Que esses testemunhos sejam ouvidos no final de 2023, no começo de 2024, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora vamos lá, vamos fazer a nossa oração de celebração. Levante as suas mãos aos céus. E agora só mande palavras de gratidão, de glorificação, de exaltação. Só bendiga o nome de Jesus. Se você lembrar de uma causa difícil, de uma dor, de um problema, já glorifique no reino espiritual, visualizando esta vitória, visualizando este milagre em 2023. Já comece a agradecer a Deus, Senhor, obrigado, porque eu já estou vendo esta libertação completa. Já profetize agora, abra a sua boca e semeie agora, por fé, em 2023, a materialização disso. Esta salvação já está acontecendo, já aconteceu esta salvação, já aconteceu esta libertação, já aconteceu este milagre já está em tuas mãos. Já veja você subindo aqui, tendo coragem para testificar do milagre completo, na vida financeira, na saúde, na família. Vai recebendo pelo poder que há no nome de Jesus, vai agradecendo por esta causa na justiça. Já veja o juiz chegando com a liminar, com o decreto, seja lá com o que for, com a tua causa assinada, e você recebendo essa causa que estava na justiça por anos, mas que este é o ano de Deus, chegou o momento de Deus. Sinta este milagre, experimente, sinta agora na sua boca, como se estivesse sentindo o sabor do milagre, sinta o prazer desta conquista, pela fé alcance, pela fé agora toca, pela fé receba, pela fé pisa, pela fé, em nome de Jesus. Te celebramos aqui nesta tarde, te agradecemos, ó Deus, por tuas grandezas e por tuas maravilhas. O Senhor é bom o tempo todo, Pai, e já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está, Senhor, fazendo, operando, realizando, decretando, ordenando, enviando, Senhor, para a tua igreja, para todos aqueles que já estão aqui pela fé, tocando, recebendo e alcançando para 2023. Pai, eu profetizo, Senhor, que aquilo que eles estão pedindo está aquém do que o Senhor fará muito mais. Ouviremos testemunhos poderosos aqui neste lugar, testemunhos que nos tocarão, testemunhos que nos renovarão e testemunho que alcançarão outras pessoas para a glória do teu nome, Pai. Obrigado pelas curas, obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pelas tantas restituições, obrigado, Senhor, pelos concertos familiares, obrigado pela paz no lar, obrigado, Senhor, pela família ajustada, obrigado, Senhor, pela promoção, pela melhoria salarial, obrigado pela posição salarial,
Obrigado, Senhor, pelo emprego melhor. Obrigado, Senhor, pela empresa funcionando a todo vapor. Obrigado, Senhor, porque a tua mão já se pode ser sentida aqui nesta tarde. Candaramachúrias, já pode ser sentida aqui nessa tarde. Rubacandaramachai, e que seja, Senhor, tudo para a glória do teu nome. Tempo do reino, tempo de comunhão no Espírito, um ano, Senhor, de uma vida espiritual frutífera e abundante para a glória do teu nome. Levante as suas mãos e só diga glória a Deus e aleluia, não diga mais nada, só glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sim, esse é o seu milagre sendo gerado, glória a Deus, aleluia. Sim, esta é a sua vitória sendo semeada nesta tarde. Sinta, sinta, sinta esta presença do Espírito, confirmando esta oração, confirmando o recebimento. Sinta esta alegria. Obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda com isso e acredita, fala o quê? Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá na graça e na paz. Cumprimente seu irmão. Diga: este é o ano que eu ouvirei testemunhos seus. Diga para ele: vou ouvir teu testemunho esse ano. Diga para ela: eu vou ouvir teu testemunho esse ano. Em nome de Jesus. Não ouvi vários testemunhos seus esse ano. Ouvi muitos testemunhos seus esse ano. Traga alguém a semana que vem junto com você. Deus te abençoe em Cristo. Paz, querido, Deus abençoe. Ouvi muito testemunho seu esse ano, hein?